Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Eu saúdo a todos com o amor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir um pouco da sua palavra, estudar e meditar sobre a árvore da vida, sobre ele, sobre o fruto da vida eterna, fonte da salvação, da libertação e da felicidade. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Atos, no capítulo 8. Hoje nós estudaremos a partir do versículo 9. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Havia então um homem em Samaria chamado Simão, o mágico, e aqui a palavra diz que iludia o povo, falando ele ser um grande vulto. Então, se ele iludia o povo, nos demonstra que ali haviam pessoas realmente iludidas, enganadas, por não conhecerem a verdade, por se deixarem levar por magias, mentiras, enganações, ao qual todos davam ouvidos. Então, todos de Samaria ouviam o que Simão ensinava, do menor ao maior, e diziam: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Estavam todos ali em uma cegueira espiritual, sendo enganados. Aderiram a ele porque havia muito os iludia com mágica. Há muito tempo ele os iludia e os enganava, e eles aderiam a ele, se deixavam levar pelo que ele ensinava. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio, volte sua Bíblia um pouco, Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Contra os adivinhos e feiticeiros, é esse o título. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, era uma exortação do Senhor, um ensinamento do Senhor ao povo dele, ensinando a Moisés e a todo o povo como eles deveriam agir. Quando entrassem na terra prometida, quando conhecessem verdadeiramente tudo que Deus tinha preparado para eles. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Não era para ir a nenhum tipo de pessoas desses títulos que Deus falou. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então, desde muito lá atrás já tinha esses ensinamentos de Deus. E o povo, com o passar do tempo, foi esquecendo, não dando crédito, como dizemos assim, a tudo que Deus ensinou e deixou na sua palavra. E aqui em Atos, a palavra nos diz que existia esse encantador, esse mágico chamado Simão, enganando todo o povo, indo contra as vontades de Deus para o seu povo.
Quando, porém, deram crédito a Felipe, lembro de Felipe, que tem toda uma ministração sobre ele, mais para frente que fala sobre Felipe e o eunuco. Felipe, um dos diáconos do Senhor escolhidos após a partida de Jesus para ensinar as verdades ao povo. Então eles, dando ouvido a Felipe, chegou ali alguém para falar realmente a verdade para esse povo, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. Aqui a verdade sendo colocada sobre o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, e sobre Jesus Cristo, que é isso que deve ser aprendido, sobre o reino, sobre Jesus. Volta um pouquinho sua Bíblia no livro de Marcos, onde a palavra nos diz que era isso que era para ser feito, ó. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que falava a respeito do reino de Deus, todos iam sendo batizados. Porque em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 nos diz: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Aqui Jesus ensinou tudo que os apóstolos e os diáconos deveriam fazer, e era isso que Felipe estava fazendo, falando sobre o evangelho e batizando muitas pessoas. Atos 8, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé, o próprio encantador, o próprio mentiroso abraçou a fé, tendo sido batizado. Acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, o próprio Simão sujeitou-se a Deus, acompanhando extasiado tudo o que estava acontecendo e os milagres realizados por Felipe. Então ele ficou extasiado, ele resistiu naquele momento ao diabo. E por um instante, o diabo fugiu da presença dele. O enganador, o mentiroso, deixou Simão admirado com todos os milagres de Jesus, com tudo que Deus poderia fazer na nossa vida. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então os próprios apóstolos lá em Jerusalém ouviram falar: olha, as pessoas de Samaria estão recebendo a palavra de Deus. Quem diria que os samaritanos ouviriam o diácono Felipe? Então enviaram-lhe Pedro e João. Pedro e João foram até Samaria ajudar a Felipe evangelizar todo esse povo, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que somos batizados, temos que orar a Deus que nós possamos receber também o Espírito Santo em nós, que Ele passe a habitar em nós. Então, lhes impunham as mãos, sim, nos samaritanos, que antes eram considerados inimigos, hoje deixando o povo de Deus orar por eles.
e estes recebiam o Espírito Santo. Que bênção, que graça do Senhor, recebê-lo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de tocarem ou de lhe imporem as mãos, os apóstolos, era concedido o Espírito Santo. Então Simão, por mais que ele aderiu à palavra do Senhor, o coração dele ainda não estava tratado. Ele estava vendo que quando os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas, eles recebiam o Espírito Santo. E ele, mesmo que extasiado, admirado e vendo o poder e a grandeza do Senhor Deus, o que aconteceu? Ele ofereceu-lhes dinheiro, achando que os dons de Deus, achando que os milagres do Senhor podem ser comprados, podem ser tratados como um negócio, como um comércio. Propondo, então ele fez uma proposta, ele fez uma oferta aos apóstolos, dizendo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, eu dou dinheiro a vocês e vocês me dão para mim esse poder também. E quando eu colocar a mão em alguém, eles também recebam esse Espírito Santo, querendo fazer barganha, uma troca. Porém, Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos falar um pouquinho sobre os dons. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, antigamente, quando vocês eram gentios que não buscavam a Deus, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Nós nos deixávamos acreditar em coisas vãs, porque nós éramos guiados assim, éramos ensinados assim. Agora nós temos a luz da palavra em nossa vida. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele queria o dom de tocar nas pessoas e eles receberam o Espírito Santo. E aqui a palavra nos diz que os dons são diversos. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar. Você tem fé, meu irmão? Você tem um dom de Deus aí com você. A outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhe como lhe apraz, a cada um individualmente. Não sou eu, não é a minha luta, não é eu ficar pedindo que eu vou conseguir o dom que eu quero, porque não é eu que escolho o meu dom, mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. É Deus que vai me dar o meu dom ou o seu dom. Não se deixe enganar por essa cegueira espiritual quando te dizem: você está orando pouco,
Você está buscando pouco, por isso que você não consegue o dom das línguas, por isso que você não consegue o dom de interpretar, por isso que você não consegue o dom da cura. Ore mais, busque o Senhor, busque a sua verdade. E o dom, Ele te dará segundo a vontade dEle, e não segundo o meu querer e o meu esforço. É Deus que nos dá, Deus que nos concede. Cada um tem o seu dom, segundo a vontade dEle. O corpo, assim como o corpo é um, tem muitos membros. Sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Continuando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, depois profetas, mestres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo. Olha só que palavra linda. Procurai com zelo. Seja zeloso, meu irmão, minha irmã, os melhores dons. E aí ele continua dizendo que eu posso ser tudo, eu posso ter tudo, porém o maior dos dons é o amor. Um dia nós faremos uma ministração sobre o dom do amor, que é o que falta em muitas pessoas. Pregam, oram, muito bonito, muito lindo, ensinam, socorrem, mas falta-lhe o amor. Então aqui eu posso ter o dom de ser mãe, professora, filha, amiga, tudo que nós fazemos, claro que com zelo, sendo cuidadosos no nosso agir, buscando agradar a Deus, é um dom dele, mas sempre concedido por ele. Nunca será como a vontade que Simão queria. Ele queria comprar o dom, ele queria impor, eu quero esse dom para mim. Não seria assim. De forma alguma a gente vai conseguir algo barganhando, querendo pagar a Deus por aquilo. Se um dia te disserem que você precisa ofertar algo para conseguir tal coisa, para Deus te abençoar, não fique cego pelo mágico Simão, porque não é assim que Deus age em nossa vida. Em Efésios capítulo 4, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Simão fez essa oferta de dar dinheiro aos apóstolos, mas eles estavam firmes na fé em Jesus, na palavra de Deus, e no que eles sentiam e no que eles aprenderam no caminhar com Jesus. Então, aqui eles nos dizem, aqui a palavra nos diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados, deixados levar pela doutrina, pela artimanha
dos homens. Infelizmente existem ainda doutrinas cheias de maracutaias, cheias de artimanhas, que vão nos fazer barganhar dons, que vão nos enganar, vão agir com astúcia e nos induzir ao erro. Mas é lendo na palavra e buscando em Deus que nós saberemos sempre a verdade e o que Deus quer da nossa vida. Capítulo 8 de Atos, no versículo 21, aqui foi o que os apóstolos responderam a Simão: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Por mais que ele tivesse visto tudo, ele chegou até ser batizado. Ele andou com os discípulos e viu, ficou extasiado, admirado com tudo que ele via. Mas aí aqui que ele ouve do apóstolo: o teu coração não é reto diante de Deus. O coração dele estava endurecido ainda. Abra sua Bíblia no Salmo 78, no versículo 37. Porque o coração deles não era firme, o coração de Simão não era firme, não era reto diante de Deus, não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Não adiantou nada Simão ter sido batizado e dizer aceitar a Deus. O coração dele ainda estava infiel à aliança com Deus, achando que poderia comprar, barganhar, fazer uma troca. Deus, eu dou dinheiro em troco de um dom. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Aqui o Pedro respondeu para ele: olha, se arrependa do que você está fazendo. Essa sua ganância, esse teu achar que você pode trocar algo, você pode pagar a Deus por algo. Jesus já pagou o preço naquela cruz por mim e por você. Alto preço pagou com a sua vida, como a gente viu na relembrança da passagem da Páscoa. E muitos ainda acham que podem comprar a Deus com ofertas, com dízimo. Se eu der, eu recebo. Se eu não der, eu não recebo. É dom de Deus, é gratuito. Jesus pagou o preço por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Então, arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor que talvez te seja perdoado o intento do coração de lucrar usando o dom de Deus, de ter lucro, de querer pagar algo a Deus. Depois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Você está aqui, como ele disse, escravo do pecado. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Ele pediu que os apóstolos orassem por ele porque ele achava que Paulo estava dizendo algo para o confrontá-lo ainda. Ele não entendeu que de Deus a gente não compra nada. A gente não consegue pagar nada a Deus. Eles, porém, havendo testificado, testemunharam ali, e esse porém nos dá a entender que não houve resposta a Simão. Eles o deixaram pensando sobre o que ele havia feito. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A palavra não nos diz claramente se o perdão foi dado a Simão. O que nos ensina aqui era a preocupação dele maior com o poder do que com a salvação.
Quantas vezes nós nos deixamos levar por ter cada vez mais, por querer para nós cada vez mais, lucrar cada vez mais, sem se importar com o que Deus vai pensar. Às vezes a gente é tomado, se não vigiar, como a palavra nos diz, buscar com zelo o seu dom. Se nós não termos zelo no que nós estamos fazendo, quando a gente vê, a gente está se perdendo nos interesses, na iniquidade, na arrogância. Capítulo 8 de Lucas, versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram. Então Simão ouviu as ministrações dos apóstolos. Então ele recebeu essa palavra, ele ouviu. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Foi isso que aconteceu no coração de Simão o mágico. Ele recebeu, foi batizado, mas as riquezas, a ganância, os deleites da vida, a vontade de ter poder, o sufocaram e ele não chegou a frutificar. Que eu e você possamos entender com esse texto, com essa mensagem de Atos, que de Deus a gente não compra nada. Tudo que nós fazemos com zelo é dom dele. Ele nos dará. Não precisa nós comprarmos, nós pagarmos nada a ele. E que Deus nos ama e quer que nós sejamos zelosos com os nossos dons. Fique no amor, na graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E não deixe-se enganar pelas ludibriações, pelas maracutaias e falsos ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém.